Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao 21º Conexão Esperato, seu programa sobre investimentos, finanças pessoais, economia, empreendedorismo e um só local. Aqui do estúdio Felipe Fontana e Ranieri de Matos, diretamente de Miami, Eliseu Mânica Júnior, trazendo bastante novidades do mercado americano. 21º programa, hoje falaremos sobre os dados da economia, aumento de juro americano, falaremos também do curso de educação da Esperato Investimentos e ao mesmo tempo trazendo bastante informações de Miami, com Daniel Gevox, uma entrevista com o Hector. Teremos bastante material hoje, nosso programa especial aí de dezembro, né? Lembrando então, começando com os dados do relatório Focus, relatório do mercado, expectativa do Banco Central para inflação, taxa de câmbio, PIB, o mercado esperando aí um fechamento de 6,52 na inflação nesse ano. Ano que vem novamente espera-se uma expectativa do índice de inflação em torno de 4,90. Lembrando aí que o mercado aí mais uma vez sinalizando queda na inflação. Isso é muito bom para a economia real. Aquele custo do mercado ali que a gente sabe que sempre está aumentando vai diminuir, não vai aumentar muito fortemente como aconteceu nos últimos períodos, em torno de 10% a inflação. Então a inflação aí demonstrando novamente uma queda para o final do ano que vem, 4,90. Taxa de câmbio para o ano que vem, a expectativa para fechamento esse ano é de alta, e ano que vem em torno de 3,45. Falaremos depois também sobre aumento de juros na economia americana e como isso mexeu no dólar, dólar futuro, que está em torno de 3,40, 3,38 hoje o mercado real, em torno de 3,40 o mercado futuro do dólar, né? Subindo um pouco a taxa de juro americana. Lembrando, o PIB, mais uma vez, possibilidade de queda em menos 3,48 no final desse ano, e aí uma queda em torno de 0,70 se espera o PIB que cresça no ano que vem. Aí demonstra que a economia brasileira não está conseguindo demonstrar um crescimento, né? A expectativa antes de subir em torno de 1,13 nesse patamar no ano que vem, já está abaixando a expectativa do Banco Central, dos principais players, para crescer a economia do PIB em torno de 0,70 no ano que vem. Um pouco bem complicado essa questão aí do PIB, demonstra aí que a gente está patinando. Hoje aí teremos um anúncio do governo nas principais, fazendo um anúncio aí, pacote para tentar estimular a economia, porém aí a gente sabe que é um desafio se o Estado não conseguir cumprir a sua meta fiscal, toda essa discussão do teto também em Brasília, e aumento de combustível agora, tudo isso prejudica bastante o setor, né? A gente vem falando aí desde o primeiro programa, como empresário, como o empreendedor está na mão cada vez mais do Estado, do governo, né, que manda e desmanda na vida do cidadão hoje, né? Durante 20 anos só tivemos alta das taxas de juros, dos impostos, e isso aí com certeza é um pouco destruidor para a economia real. Então Brasília hoje se trabalha também com a ideia de diminuição, a questão do teto está tendo votado, a reforma da Previdência, temas bem polêmicos aí de se discutir referente à economia. Como é que a gente pode olhar numa ótica econômica todas essas questões, né? Hoje aí a gente está tendo grandes déficits na parte aí principal do orçamento nosso. O que acontecia durante 20 anos? Faltava dinheiro ali, aumentava o imposto, né? Isso aí repassava tudo para o empreendedor, o cidadão, o contribuinte, bancar todas essas questões aí, né? Chegou um momento aí que a gente não tem mais como aumentar essa carga tributária, e ao mesmo tempo a gente tem aí uma população cada vez mais
com grande expectativa de vida, que bom, né? Sempre lembrando que isso é bom. E aí, por todo um cálculo atuarial, se faz um cálculo que vai chegar algum momento que vai faltar dinheiro para a gente manter todas essas questões. Então, o que se faz? Se faz uma análise, né, de até quando vai durar esse recurso aí, se continuar dessa maneira, né? Então, com certeza, se continuar do jeito que está, sem reforma, chegaria um momento que ia faltar dinheiro, né? E aí, o que seria feito? Seria que aumentar impostos, ou no fato imprimir dinheiro, né? Imprimir dinheiro a gente sabe hoje que gera uma ideia de inflação. Então, o que se deve fazer? Uma ideia de um orçamento em si, para a gente conseguir fazer com que esse recurso seja sustentável, né? Então, e torcer com que a gente aí tenha um crescimento econômico das nossas empresas, que aí vai sobrar mais recursos para essa questão. Como a gente sempre diz, o empreendedor é fundamental para um crescimento do país, não é o Estado, não é ninguém. O empreendedor é o principal, é o motor de um país. No momento que a gente deixar esse cara ter muito lucro, ter ganhos cada vez maiores, esses ganhos aí com certeza serão tributados e gerar maior receita para o município e para o Estado. Então, fundamental a gente focar no empreendedor, uma nova geração empreendedora, que é essa aí que vai gerar grandes receitas para o país. Então isso eu digo aí em nível nacional, digo também em nível estadual e nível municipal, né? Os municípios aí cada vez passando com dificuldades. O motor do crescimento vai ser o empreendedor, não há dúvida disso. Ele que ele tenha muita receita, que daí vai ter cada vez mais tributos a passar, né, que a gente sabe os desafios aí que passa o Estado, e aí seria uma pena futuramente aí, a gente vê um parcelamento hoje do servidor. Isso é uma coisa muito triste, né, uma coisa muito sofrida, acho uma situação que ninguém merece passar por um parcelamento, e se a gente não conseguir fazer reformas aí, vai ter parcelamento em outras questões, né, como previdência, a gente tem que evitar ao máximo. Então eu sempre analisando numa ótica econômica, né, essas reformas, né, o teto dos gastos também, tudo isso é para garantir que os nossos filhos, os nossos netos aí tenham uma qualidade de vida cada vez maior, que a gente aí vai chegar um momento que vai ter mais inativo que ativo. Isso aí tudo aí tem que tudo gera uma despesa, um custo, né, pro município. Então, o teto do gasto é nada mais do que a gente chegar a juntar os nossos familiares e fazer um orçamento familiar, né, saber que daqui 5 anos a gente vai chegar, vai saber onde a gente vai estar, onde a gente vai chegar. Isso aí é para evitar que, acontecendo com muitos países, muitos estados hoje não conseguem nem pagar o 13º salário. Isso aí é uma situação absurda, né? Então a gente tem que responsável, a gente tem que pensar na próxima geração. Exatamente, no longo prazo. A gente tem que pensar nos nossos filhos e netos. Acho que a economia ela vem com essa lógica, trazer um mundo melhor para os nossos filhos e netos, né, Ranieri? Acho que essa que é a lógica que a gente tem que olhar para o longo prazo, né? A gente tem que pensar no longo prazo. Às vezes a gente se preocupa muito no curto prazo, a gente faz pressão, por exemplo, do lado dos servidores, a gente vê esse problema do parcelamento de salários, né? Eu tenho parentes aqui que são funcionários do Estado que sofrem com isso. Né? É importante entender que a receita do Estado vem através dos tributos, e o tributo vem através da produção. Então tem que liberar, não dá para fazer essa dicotomia entre o funcionalismo e os empresários. Os empresários que geram essa receita para o Estado, então tem que facilitar a vida, não dificultar, né? Então, para a economia hoje, para a gente voltar a crescer, a gente precisa pensar no longo prazo e fazer com que o Estado gaste menos. Isso é fato. Exatamente. Então, é mais uma análise econômica, né, desses dados, não é entrar em polêmica nenhuma referente ao que vai ser cortado ou não, mas sim somente uma análise econômica, né, de como é importante essas reformas aí, como às vezes no orçamento familiar, é difícil você chegar e discutir temas complexos, né? Mas para um futuro, acho que é fundamental passar por isso aí que seja como um amadurecimento, né, nessa questão. Bom, falando então bem ligeirinho, depois passaremos para o Eliseu lá em Miami, né, falando um pouco sobre o agronegócio também. Referente ao agronegócio aí, questão, um dado interessante do consumo de frango no país aí desabando no período com a alta do milho, né, que aumentou todas a característica desse tipo de produto, né, o setor também
que a região sofre um pouco, o setor aí do suíno também, muito sofrendo aí com o setor da alta do milho. Isso aí muitas vezes aumenta o custo para o produtor, né? O preço do porco aí, do suíno, acontece o mesmo, e além do mais, o aumento do milho referente ao principal item utilizado para o suíno, né? E o consumo exato a insumo, né? Isso aí gera talvez margens menores nessa questão. Grão aí muito ligado ao tempo, né? Houve aí uma queda do soja nesse último período por chuvas na Argentina, né? Provavelmente vai ter uma grande produção na Argentina referente a esse grão. Então é mais ou menos os dados aí referente ao soja, cada vez mais ligado ao tempo agora, como é que vai ser essa produção. A gente pode acompanhar lá no aplicativo do Central do Investidor, quem quiser puxar agora no Play Store, no Google Store, no Apple Store, lá tem Central do Investidor pro seu app, aplicativo gratuito sobre investimentos. Lá você pode acompanhar gratuitamente quanto é que está rendendo o CDI, a Selic, a poupança, e lá há informações também de soja, petróleo, trigo, milho. Então você pode acompanhar lá essas cotações. Lembrando aí que soja lá está em bushel, né? A gente olha ali, soja $1.028,50. Essa é a maneira como é cotado em Chicago. Mas ali sempre a gente olha no dado de $10,28, que é a saca aí do bushel em Chicago, né? Então você puxando o Central do Investidor, você vai ter acesso a todas essas informações. E ainda tem uns simuladores de renda fixa, né, que o aplicativo faz. Tem esses indicadores e dá para simular os CDBs dos bancos, né? O aplicativo é bem legal, vale a pena. Central do Investidor na Apple Store e na Google Store. E é interessante o Central do Investidor que a gente lá sempre está botando alguma notificação de algum investimento interessante que pode pintar, algum artigo interessante. Agora a gente fala muito sobre previdência privada, vamos falar um pouquinho também no terceiro bloco, né? É um artigo aí que colocamos no nosso site lá falando sobre planejamento fiscal com previdência privada, como pagar menos imposto, né? Diferir o imposto, vamos dizer assim, benefício fiscal com previdência privada, né? Então isso você também pode acompanhar lá no aplicativo do Central do Investidor. Ou no blog. Exatamente, perfeito. Bom, pessoal, próximo bloco aí teremos Eliseu Mânica Júnior, diretamente aí de Miami, com entrevistas aí para agregar o conhecimento no Conexão Esperato. Até lá! Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Pessoal, uma boa tarde a todos. 21º Conexão Esperato. Prazer estar poder fazendo mais esse programa aí juntamente com o Felipe, com o Ranieri. Poder estar trazendo um pouquinho mais sobre as novidades aí no meio financeiro, novidades na parte de empreendedorismo. E essa semana a gente teve uma grande novidade aqui nos Estados Unidos, né? Mundial também, mas que foi o lançamento da Amazon Go. A Amazon Go é um supermercado que você tem então uma conta na Amazon, né? A Amazon vem se reinventando, vem criando muitos produtos e ela quer reinventar a maneira que as pessoas consomem em supermercado. Então você tem uma conta na Amazon. Você, na entrada, tem umas catracas similares a um mecanismo de catraca. Você, então, passa a sua conta via QR Code, via uma identificação, e entra no supermercado, retira da prateleira esse produto e automaticamente esse produto, ele vai, no momento que você tira da prateleira, ele vai ser debitado da sua conta da Amazon automaticamente. Por sensor, né, pela própria prateleira. Que a prateleira, eles identificam bastante aí cada produto. Beleza, se eu não quero mais comprar aquele produto que está na prateleira, pego, coloco de volta na prateleira e vai ser volta o valor que foi descontado então da minha conta da Amazon, né, por exemplo. Então é uma nova maneira de fazer compras no supermercado. Não existe caixa, não existe atendimento, máquina registradora, nada. Só entra, pega a mercadoria, automaticamente debita do cartão de crédito que está vinculado à conta da Amazon
tranquilamente de uma maneira rápida, alimentos aí que demoram 2 a 30 minutos para serem consumidos e que vai, com certeza absoluta, revolucionar o mercado aí de supermercados, a maneira que a gente faz compras, né, alimentação. E a Amazon vem fazendo isso, vem crescendo bastante aqui no mercado americano. Não é à toa que ela vale hoje mais de 400 bilhões de dólares, né? Nesse bloco aí eu vou ter o prazer de ter 2 convidados. Daniel Gevalks, ele já participou de um programa anterior, né? Inclusive ele é economista, ele vem criando aí, vem participando conjuntamente conosco aí na parte da criação da gestora. A gente está criando uma gestora de investimentos, está agregando valor. Vamos ser a primeira gestora aí do interior do Rio Grande do Sul, uma gestora de ativos. E o Daniel faz parte, é economista, é gestor de ativos. E ele está em Nova York agora, né? E ele fez uma visita até na XP Investimentos. Ele está, uma viagem de compromisso. E eu queria saber do Daniel aí 2 coisas, um pouco sobre essa viagem dele, a visita na própria XP Investimentos, que é uma empresa que a Esperato é afiliada, que é quem a Esperato representa como um shopping center financeiro, inovando aí, revolucionando a maneira, com segurança, com retorno, a maneira que os investidores aí realizam aplicações e investimentos. O que ele sentiu aí da XP Nova York, e também comentar para ele que é algo muito importante. No final do ano aumenta aí a curiosidade do pessoal, a necessidade também de saber como é que vai estar o dólar para o ano que vem, 2017, virada do ano. Eu queria, Daniel, que tu comentasse um pouquinho mais sobre isso, sobre o macro aí dos Estados Unidos, sobre essa tua visita aí na XP Investimentos, além da questão do dólar para cima, para baixo. O que você está acreditando baseado na economia aí americana e brasileira, né? Olá, Eliseu. Obrigado mais uma vez aí por convidar a gente para fazer parte desse programa. Acho muito legal essa iniciativa de trazer informações voltadas a empreendedorismo e mercado financeiro para as pessoas, que é algo que naturalmente, com a expansão da economia e com o maior nível educacional das pessoas, elas comecem a demonstrar mais interesses por esse lado, que é uma característica bastante também das novas gerações. Em relação a viagem a Nova York, ela foi muito positiva. A gente estava logicamente na capital mundial do mercado financeiro, e não é à toa que a XP está lá, né? Ela está lá justamente para aproveitar esse movimento global e, mais pontualmente, movimento do brasileiro que quer ter mais opções de investimento. A gente viu o mercado de renda variável crescer muito no Brasil nos últimos 10 anos, e certamente a XP teve uma importância, uma relevância muito grande nisso. E é natural que, à medida que os investidores passem a ter interesse ao mercado de capitais, eles tendam a não querer se restringir apenas ao mercado brasileiro. E esse posicionamento da XP nos Estados Unidos, com seus escritórios em Miami e em Nova York, eu acredito ser um fator muito importante e muito benéfico para o investidor brasileiro. A nossa reunião com a XP Nova York foi justamente para aproximar a Esperato desse mercado aqui dos Estados Unidos, para poder certamente trazer a possibilidade para os investidores e clientes da Esperato a aplicação tanto em títulos de renda fixa, os bonds, sejam eles corporativos ou sejam eles públicos, aqui no mercado internacional, quanto no mercado de renda variável na Bolsa de Valores, seja através de ações como a Nasdaq e a Bolsa de Nova York, quanto também em commodities, né? A Bolsa de Chicago, a maior bolsa de commodities do mundo, também com a atuação aqui da XP Investimentos. Então foi muito positivo. Estamos
bem próximos do pessoal aqui, então a gente consegue fornecer esse serviço de assessoramento também para os nossos investidores que desejam investir aqui nos Estados Unidos. Não é difícil, é simples como investir no Brasil. A pessoa precisa ter uma conta na corretora aqui, logicamente. O dinheiro tem que ser transferido para cá, mas o processo é igual, é tão simples quanto compra e venda de ações. Mas eu acho que o mais importante é o investidor ter essa ponta, esse assessoramento, esse auxílio na sua língua mãe, em português, para poder participar desse mercado aqui nos Estados Unidos, que é o mercado mais líquido do mundo. É muito difícil encontrar uma ação, entre 5.000 ações disponíveis, que tenha uma liquidez insignificante, né? Só para a gente ter como referência, um dos principais índices da Bolsa Norte-Americana é o S&P 500, que são 500 empresas, 500 ações. E isso representa 10% do mercado em termos de número de ações no mercado americano. A Bolsa brasileira tem aproximadamente 500 empresas, né? Então a Bolsa inteira brasileira é do tamanho em número de empresas, é o tamanho de um único índice nos Estados Unidos. Então, de fato, é um mercado muito importante. Agora, em relação ao dólar, Eliseu, a gente tem, infelizmente, a gente não pode dizer que o dólar vai se enfraquecer no curto prazo por dois motivos muito simples, né? Um é interno e outro é externo. No Brasil, nosso governo está diminuindo a taxa de juros, então diminui a atratividade do capital, principalmente do capital especulativo, lógico, do capital que entra no país. Então, quanto menos recurso entra no Brasil, quanto menos dólar entra no Brasil, menos é a pressão para esse dólar diminuir. Ao mesmo tempo, o crescimento da economia americana, que está praticamente em pleno emprego, deve forçar a pressão inflacionária. Então a gente viu os títulos públicos, por exemplo, sair de 2,3% de 1,7% de remuneração para 2,3% de remuneração. Então esse aumento na remuneração dos títulos públicos americanos reforça a ideia de que o recurso vai fluir em direção aos Estados Unidos, secando a oferta de dólares no mundo, ou reduzindo a oferta de dólares no mundo, né? Então isso é mais uma pressão para que o dólar, frente a moedas de mercados emergentes, principalmente como o Brasil, se torne mais forte, enfraquecendo a nossa moeda. Então é muito pouco provável que a gente veja um dólar abaixo de R$3 ao longo do próximo ano. Tem casas aí falando em 4, mas aí eu já acho 4,20, mas aí eu já acho especulação demais. Acredito que esse patamar aí de 3,30 a 3,60 vai se manter por muito tempo, principalmente em relação a esses dois fatores: redução da taxa de juros no Brasil e aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que corrobora para que o dólar saia do Brasil e vá para os Estados Unidos. Então é isso, Eliseu. Obrigado mais uma vez pelo convite e a gente está sempre à disposição. Obrigado, Daniel, mais uma vez. Contar aí com a tua presença, sempre engrandecendo aí, trazendo dados interessantes, opiniões, a tua opinião muito importante, né? Agradeço e desejo aí um bom retorno aí para Miami, já que tu tá em Nova York, né? Grande abraço e obrigado. Então, dando prosseguimento aí, é o nosso segundo bloco. Tenho o prazer agora também de conversar com um grande amigo meu, um amigo de infância, amigo lá de colégio, amigo que, modéstia à parte, a gente tinha um grande time de futsal. Fomos aí numa determinada época, 14, 15 anos ali, 16, campeões de todos os torneios que a gente disputava nas categorias. Era um time muito bom, um time muito unido, como amigos também, né? Que esse amigo, ele acabou aí focando, se dedicando com determinação, com profissionalismo, se tornando então um jogador de futsal. Acabou sendo campeão nacional, acabou sendo campeão da Libertadores de futsal, acabou também se tornando campeão mundial de futsal, que eu acompanhava bastante ele pela Sport TV, torcia e torço por ele, apesar de a gente ter tomado caminhos distantes. Acabei indo morar em Porto Alegre, morar em Espanha, depois morar em São Paulo e agora morando nos Estados Unidos, focando em ser melhor, em estudar também, né, em evoluir, e ele aí conquistando o mundo,
no futsal, e é uma pessoa que eu tenho bastante orgulho por ser amigo, né? Que é uma pessoa... A gente frequentava o mesmo Clube 28 de Maio, fez parte da minha infância, fez parte da adolescência, e que não somente por fazer parte, mas é uma pessoa de caráter também, uma pessoa humilde, e que se tornou também, com a dedicação, com foco, um grande profissional, que é uma pessoa que eu tenho bastante orgulho, que admiro. E o nome dessa pessoa, então, é o Héctor Gonçalves. Gosto muito do Héctor, gosto muito de ti, né, Héctor? E a gente está convidando ele para falar um pouquinho mais da experiência dele como atleta profissional de ponta. O Héctor jogou em grandes equipes de futsal, seguidamente estava aí em transmissão da Sport TV, na televisão, né, grandes campeonatos, foi campeão, não apenas participou, mas foi campeão. Era conhecido como Samurai, né, também, o apelido. E Héctor, eu queria saber de ti, como é que foi esse teu crescimento para te virar um atleta de ponta, porque a gente não é algo de ponta, a gente vai construindo, vai fazendo determinadas atividades para ser um profissional de ponta, principalmente essa parte psicológica que exige um profissional de ponta. Eu queria saber como é que foi essa tua experiência, como é que foi essa tua mudança de cabeça aos poucos, né? O que você fazia então para se manter como atleta de ponta também, né? Como é que é a preparação do atleta profissional, por exemplo, concentração, de foco, que características você acredita que precisa ter um atleta profissional que chegou a você a ser um atleta de ponta de sucesso aí, né, Héctor? Que mais também, eu vejo de fora assim que é muito similar a atuação de um atleta profissional e de um empreendedor, de alguém que quer criar algo, que alguém que quer criar uma empresa, que vê uma solução, porque um empreendedor ele tem que ter também foco, tem que ter determinação. Eu queria ver o que tu vê de similitude, de algo parecido entre um empreendedor e entre a parte psicológica de um atleta de ponta de futsal que tu foi, né? Já que hoje também teu pai é um empreendedor, tu vem trabalhando aí junto com ele, né? Depois de parar de jogar e de ter sido campeão mundial de futsal. Comentar um pouquinho mais aí também do que tu vem fazendo, né? Juntamente com teu pai e tudo mais, ok? Boa tarde, Eliseu. Um prazer poder dar essa entrevista aí pra ti, né? Como tu mencionou, a gente somos grandes amigos desde da nossa infância. Frequentamos o mesmo colégio, o mesmo clube. É um grande prazer poder estar dando essa entrevista e acompanhando todos os teus sucessos também aí como empreendedor. Tenho muito orgulho desse teu trabalho aí, da tua dedicação. Também tenho acompanhado, né, pelas redes sociais todo esse teu trabalho e quero te parabenizar por isso. Bom, eu comecei, né, no esporte jogando tênis. Comecei muito cedo jogando tênis e ali que eu tirei muito da disciplina que eu tive como jogador de futsal foi desse pouco tempo que eu joguei tênis, eu consegui tirar muita coisa boa e levar pra minha vida, né? Até quando eu comecei a jogar futsal, penso que minha carreira começou lá com o nosso time mesmo. Ali onde a gente via de brincadeira, meio que de uma diversão, a gente já era um pouco dedicado no que a gente fazia, a gente gostava de fazer aquilo e se dedicava bastante, né? Então pode-se dizer que eu já comecei minha carreira ali com vocês e depois fui dando sequência, né? Comecei depois fui pro juvenil da ZAF, depois já fui integrado ao grupo principal para jogar a série bronze, no outro ano a série prata. Aí me transferi para Horizontina jogar pelo John Deere. A gente jogou a série ouro no primeiro ano, depois entramos na Liga Nacional. Fiquei 2 anos em Horizontina. Depois me transferi para a Soeva de Venâncio. Fiquei por 7 anos lá. Quando cheguei jogava a prata. E durante esses 7 anos fomos subindo e quando eu saí de Venâncio, o clube já estava jogando a Liga Nacional. E me sinto orgulhoso de fazer parte, né, de uma história tão bonita assim. Hoje está entre os melhores times do Brasil, né, e
ter feito parte aí de toda essa história desde o começo é muito gratificante. E depois passei 3 anos em Erechim, onde conquistei muita coisa, né? Todos esses títulos aí que tu mencionou, foi lá em Erechim que consegui conquistar pelo Atlântico. Tive 3 anos maravilhosos lá, onde consegui todos os sonhos que eu tinha, desde o lado que a gente jogava com o nosso time lá, do colégio, tudo. Eu consegui realizar todos esses meus sonhos que eu tinha, conquistando todos esses títulos lá em Erechim e pelo Atlântico. Aí veio agora, resolvi parar porque tava muito corrido para mim. A gente já chega numa idade, né, que começa a pensar na família, começa a pensar em usar teu tempo, né, que o futsal exige muita dedicação, tem muita viagem, muito treinamento, muito trabalho psicológico, né, a gente tá em casa, mas não tá dia de jogo, véspera de jogo, a gente tá em casa, mas o nosso pensamento tá no jogo, tá no campeonato, tá na situação do time. É muito envolvimento emocional, envolvimento físico, que faz a gente pensar muita coisa, né? E eu botei tudo no papel e achei melhor me aposentar, né? Que já tinha uma coisa também que já... Essa empresa minha, do pai e da minha irmã, a gente já vinha há tempos, né? Faz 3º ano que ela tá funcionando e tá dando certo, então achei melhor eu me dedicar agora. Tô começando a me dedicar a essa parte de empreendedorismo e também me dedicar mais à minha família, né? Porque quando tu joga o ano inteiro, tua família são os jogadores, tu vê bem mais os jogadores mesmo do que a tua família, tu convive bem mais com os teus companheiros de equipe do que na tua casa, e passar tanto tempo assim, já faz mais de 12 anos que eu tava jogando, e chega uma hora que tu tem que botar, né, o que tu tem de mais importante na vida, que é tua família. Tô com uma filha pequena, tô com outra pra vir agora, então tem tudo isso pesa, né, na decisão, e foi o que aconteceu comigo. E o lado do empreendedorismo, acho que fazendo essa relação entre jogador e empreendedorismo, o psicológico é muito forte, né? A gente tem que ter saber as decisões que tem que tomar, saber o momento certo, né, de tomar essa decisão. Como no futsal, tu tem menos de 1 segundo para tomar uma decisão, às vezes, só que tu tem que estar preparado para tomar aquela decisão, né? Tu tem que ter todo um psicológico, um treinamento, uma dedicação anterior àquela decisão, né? Que tu é obrigado a tomar, tu não tem o que fazer, né? E acho que no empreendedorismo também tem isso. Tu se dedica, mas tu tem que saber a hora certa de fazer de tomar as suas decisões. O que pode ser, né, onde tu pode dar certo ou onde pode não dar certo naquilo que tu tá fazendo. Porque é isso, né? Quero te parabenizar de novo, né? Tenho muita admiração pelo teu trabalho, pelo teu esforço. Sempre foi um cara muito esforçado, muito dedicado àquilo que tu faz. Então, me sinto muito orgulhoso de ter alguém que nem você como amigo. Um abraço aí para todos. Hector, agradeço bastante aí, fico muito lisonjeado aí pelos elogios. Inclusive em primeira mão, né? Tu comentou que ontem estava verificando, fazendo exame para verificar o sexo da tua filha, o filho, e agora a gente já sabe que é uma filha, que vai se chamar inclusive Júlia, né? Então parabenizar tu, a Glaucia, tua esposa, a Glorinha, a tua filha, vai ter uma irmãzinha, a Margarete, a Nicole, a Tícia, o Bira, amigos aí de longa data, parabenizar todos vocês aí pela chegada aí da neta, da sobrinha, da filha, da irmãzinha, e desejar ainda mais sucesso nessa
nessa tua nova caminhada que é empreender, que não é fácil também, que tem um nível de dificuldade, exige muito, assim como um jogador de futsal que tu teve um grande sucesso, né? Como jogador de futsal, que tem ainda mais o tanto quanto como empreendedor, né? Com o empreendedorismo, que é o que move o mundo, que muda o mundo, né? Então, um grande abraço para ti, muito obrigado pelo teu tempo. Sei que você está viajando aí, fez essa entrevista viajando. Um grande abraço e obrigado. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Voltamos então para o terceiro bloco do 21º episódio do Conexão Esperato. A gente tem pouco tempo e muita coisa para falar, né? A primeira coisa, o primeiro recado que eu vou dar aqui para os nossos ouvintes é um cupom que a gente está lançando agora e vai valer durante os dias quando tiver programa de rádio, quando tiver o podcast, a gravação ao vivo do podcast para quem está ouvindo a gravação. A gente tem um cupom que é o cupom Conexão, que ele está valendo para loja de cursos lá da Esperato Educação. É Educação, Educacal, né, sem o cedilha e sem o acento, educação.esperato.com.br. E o cupom Conexão, ele te dá 15% de desconto em qualquer um dos cursos, né? Esse é o primeiro recado. A gente volta, fala no finalzinho um pouquinho mais da escola de investimentos. Agora o Felipe vai falar um pouquinho dos nossos produtos da semana, né? A gente tem 2 certificados de operações estruturadas, que é para o investidor brasileiro que quer investir lá fora, né, sem precisar mandar dinheiro para fora, para investir por aqui mesmo, em ações, né, no mercado acionário, com seguro, né? Que é um mix de um produto de renda fixa com renda variável. Felipe, fala um pouquinho para a gente como funciona esse certificado de operações estruturadas, o famoso COI. Excelente. Antes até de falar do produto, parabenizar aí pelas grandes entrevistas que o Eliseu, diretamente de Miami, lá trouxe, né? Tanto o Daniel, em Nova York, o Daniel Gevox, gestor de fundos de asset, e o Hector, missioneiro, aqui nosso, de Santo Ângelo. Campeão do mundo. Campeão do mundo, exatamente, aí, diretamente no Conexão Esperato, falando um pouco, né, sobre a sua vivência aí, muito ligada à história também da ideia do empreendedor, né? Você não apenas precisa ser empresário ou ter um negócio para ser empreendedor, existem outras formas aí também. Então é muito, muito legal ter esses cases aí para Santo Ângelo, reconhecer aí os grandes líderes aí, né, da nossa comunidade aí, né? Bom, pessoal, então voltando aqui, falando um pouco sobre os produtos da semana, né? O COI, como o Ranieri falou, certificado de operações estruturadas. 2 aplicações interessantes. É como investir em renda variável com seguro, né? Onde o principal risco do aplicador é receber o seu recurso de volta, né? Então nós temos aí o COI, já falamos em programas anteriores, também o COI de ações da tecnologia, Facebook, Google e Apple, né? Há 6 meses atrás, em junho ali, a gente estava oferecendo esse COI também. Qual que é a regra dele? É uma aplicação de 2 anos, onde o investidor coloca lá o valor, vamos botar um exemplo, 30 mil reais. Valor mínimo é 15 mil, né? Isso, exatamente, coloca o valor de 15 mil, né? E aí qual é a regra? Se irá fazer 4 leituras durante 2 anos, a cada 6 meses, né? Então, vamos ver na abertura do fundo dia 22, vamos ver que todas as ações saíram a R$10. A primeira leitura daqui a 6 meses, se as 3 ações estiverem acima de R$10, liquida esse fundo, o investidor ganha 9,3%, né, em 6 meses. Né? Se uma estiver abaixo, 2 abaixo ou não, vai para outra leitura daqui a 1 ano. Se as 3 estiverem acima daqui a 1 ano do preço da abertura do fundo, liquida-se o fundo, o investidor ganha 18%. E aí, se uma estiver abaixo, vai para a terceira leitura. Se as 3 estiverem acima, 27%. Se uma estiver abaixo, ou 2 abaixo, ou 3 abaixo, vai para a data do vencimento. Quarta leitura, onde é o melhor cenário, onde o investidor leva aí 36%, 37%. E aí, se uma estiver abaixo ou não, liquida-se o fundo e o investidor recebe o capital protegido. Lembrando que em junho a gente ofereceu esse mesmo COI, né? E agora quem investiu lá em junho nessa aplicação, agora dia 18 é o vencimento,
da primeira leitura, eram as 3 ações exatamente subiram. essas 3 ações, né? Era Facebook, Apple e Google. Há 6 meses atrás, vai fechar, acho que amanhã. E dia 18, dia 18 até. segunda-feira. Exatamente. E deu um case legal, né? Bem interessante, onde as 3 empresas estão acima do preço e será liquidado. O investidor que botou esse dinheiro ganhou 9,3% em 6 meses desse Isso dá patamar. por mês. Pô, cara, 1,50, exatamente, por aí mais ou menos, por aí. Então é um bom cupom, né, nesse sentido, onde ele recebeu. E quem quiser renovar consegue, quem quiser investir consegue. E outra aplicação também, o COI, que é um produto muito utilizado nos Estados Unidos, no mercado trilionário, ele se ofusca agora no Brasil por causa do nosso juro alto. Né? Porém, é uma aplicação aí que você consegue mesclar renda variável e renda fixa. A outro COI, Certificado de Operações Estruturadas, é para quem acredita numa alta da Bolsa Americana. Então, do S&P 500, como se fosse o nosso índice Bovespa, das 500 principais empresas, como o Daniel falou na entrevista, você investe nesse título, são 5 anos, onde o banco já dá a expectativa de já tirar 31% em 5 anos. Então qual é o ganho nesse período? Em 5 anos é garantido 31%. E segundo estimativas do Banco Central, provavelmente a inflação. A inflação do período. Exatamente, do período. Mais a alta do S&P 500, índice americano. Quer dizer o quê? Se o índice americano no final do 5º ano ele andar 25%, você vai levar 25% mais o 31%. Se o índice americano cair menos 15%, você recebe os 31%. Claro, é um título, como diz, nada é de graça no mercado financeiro, não existe almoço grátis, né? É um título de 5 anos, né? Onde talvez no segundo ano se consiga uma liquidez para sair, porém dependerá das condições do mercado. Mas para quem quiser ficar até o final, é garantido aí o 31% de rentabilidade. É uma poupança quase, né? O valor aí. Se o pessoal quiser mais informações sobre esses 2 produtos, a gente postou agora na nossa página do Facebook, né? facebook.com/esperado-investimentos. Lá na página, então, estão as 2 páginas dos 2 produtos, tanto o COI das ações de tecnologia, quanto o COI do SP 500. Exato, é uma aplicação em que o pessoal brasileiro tem descoberto uma maneira de entrar de renda variável com renda fixa, com seguro, né? E SP 500, lembrando que aí nós temos ações Budweiser, Coca-Cola, Tyson Foods, grandes empresas, aí, American Express, e quem acredita que os Estados Unidos vai ter uma boa performance nesse período, né? Já alocamos alguns clientes no COI anterior também, da SP 500 que tinha em outubro, né? Tá tendo um bom ganho, mas lembrando que é sempre um longo prazo. Então produtos que a Esperato vai trazer cada vez mais para a vida do investidor. A certificação e operações estruturadas a gente falou lá nos primeiros programas, né? É uma maneira aí de a gente conseguir entrar no mercado de renda variável e com uma estratégia, né, para quem não precisa abrir conta lá no exterior. Felipe, eu quero investir na Bolsa Americana, acredito na alta deles lá, mas eu não tenho que abrir conta lá, como é que funciona? Não, é um produto de renda fixa, trabalho com grandes bancos, Morgan Stanley, JP Morgan, BNP Paribas, grandes bancos mundiais. Então tem essas 2 oportunidades para quem quiser montar. Lembrando, como ainda temos um grande juro na nossa economia brasileira, a gente não põe todo o patrimônio num COI, né? A gente põe grande parte aí num LCI, que está rendendo hoje um LCI da Esperato 91,5% CDI para um ano, vai te render aí no patamar aí de 1% ao mês líquido, né, nesse patamar. Então, grande parte da carteira a gente busca essa rentabilidade. E com 10, 15% da carteira a gente busca esse COI, Certificado de Operações Estruturadas aí, né? Então, é um produto interessante para a gente trabalhar. Bom, exatamente. Lembrando então do cupom também lá, o Conexão, o cupom para quem quiser 15% de desconto nos nossos cursos. A Esperato Educação hoje tem focado pesado na educação financeira. A gente acredita que a gente só vai mudar uma nação, uma cidade, um país
né, com educação financeira, e lá tem cursos gravados aí pelo Eliseu Mânica Júnior, eu mesmo gravei alguns cursos. Aprenda a investir na bolsa, para quem quer ter uma noção um pouco do mercado de renda variável, quer entender como é que funciona esse mercado, de que é uma Bovespa, que é uma ação. É recomendado aí, muita gente tem certificado também, para quem quer utilizar como horas complementares. Curso de mercado futuro de commodities. Quer entender como é que funciona essa tal de Bolsa de Chicago que a gente fala tanto? O que é um contrato de soja? O que é um contrato de milho? Como eu posso me proteger da alta do dólar, do soja? E como é que eu posso ganhar dinheiro também com isso? Curso de análise gráfica de ações. Quem quer entender aqueles gráficos, como é que funciona a questão de compra e venda de ações, aquela loucura toda de fazer uma leitura de um gráfico, esse curso tem esse objetivo de demonstrar. E o curso, acho que todo, né, brasileiro tem que fazer, né, que é o Aprenda a Investir o Seu Dinheiro, que é nada mais, nada menos do que mostrar como é que funciona o planejamento financeiro, como é que eu monto uma carteira de investimento, descobrir que existe uma gama de produtos com a mesma segurança da poupança, entender como é que funciona uma previdência privada, né? O que como é que eu faço para escolher uma boa previdência privada, um CDB de banco. Que falam tanto de CDB? O que é o tal de CDI, Selic? São termos simples, fáceis, e com o curso a gente consegue ter essa noção. Então, o curso lá na educacau.esperato.com.br, disponível para assistir a hora que for. Tem certificado, você pode acompanhar aí e ficar um expert do mercado financeiro, né? Então vai lá no educação.esperato.com.br, aproveita, né, aí o cupom Conexão, e aí você ganha 15% de desconto nos cursos. Esperato Educação sempre pensando aí na educação financeira aí, de todo o brasileiro. Bom, pessoal, mais uma vez um excelente programa, com muita informação. O 21º Conexão Esperato terminando por aqui. Um grande abraço a todos. Um abraço para Eliseu Mânica Júnior, sempre trazendo lá muito conteúdo relevante, com muita informação para nossa terra missioneira. E até semana que vem. Semana que vem a gente está aqui com o João, né, que vai fazer parte do próximo programa. E daqui uma semana a gente volta a conversar. Abraço, até mais.